Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio aqui no Porto Real, em Mangaratiba, no Secomp. Hoje estou aqui com Maurício Rosa, ele é advogado, trainer em PNL e nós vamos falar sobre a moeda da decisão. Esse é um tema que eu não domino nada e vou aprender junto com vocês, com um especialista. Doutor, eu queria que o senhor primeiro se apresentasse e falasse o que é a moeda da decisão e como é que funciona isso. Então, bom, meu nome é Maurício Rosa, como você já me apresentou, sou advogado já há 24 anos e nessa trajetória toda como advogado eu percebia que havia uma necessidade constante para buscar um autoconhecimento. E encontrei na PNL um mar, um oceano praticamente infinito de conhecimento para que você possa mergulhar em si mesmo para se conhecer melhor, reprogramar certas crenças que você tem e crescer como pessoa. E a moeda da decisão foi algo que, dentro desse meu processo, nessa busca de conhecimento, eu acabei percebendo, tomando consciência, porque essa moeda da decisão que eu trago aqui para você e para todos aqui os ouvintes é sobre a coragem e a oportunidade, como sendo as duas faces de uma mesma moeda. Porque nós, primeiramente que vivemos nesse mundo que vivemos, né, não só por causa do Estado, por causa do local onde vivemos, precisamos de muita coragem para estarmos todos os dias de manhã acordando, levantando e saindo para trabalhar ou para os nossos eventos. Mas a nossa vida requer sempre isso. Precisamos tomar atitudes, nós precisamos agir. E eu percebi que algumas oportunidades dessa vida, e às vezes excelentes oportunidades da vida, elas são perdidas porque nós não temos a coragem de agir, de tomar uma decisão no momento adequado. E eu vou falar sobre isso, eu vou dar um exemplo nacional de uma pessoa, obviamente, que existiu nesse nosso Brasil e que provavelmente todos nós conhecemos pelo apelido e não muito pelo nome de batismo. Mas porque justamente ele teve a coragem de aceitar um desafio e com essa coragem, com esse desafio aceito, ali ele foi apelidado e todos nós conhecemos normalmente pelo apelido. E se ficar muito ansioso, eu já posso começar logo por ele. Quem é? Quem é? Antônio Carlos Bernardes Santos. Desculpa, Antônio Carlos Bernardes Gomes. Alguém aqui conhece? Não. Já ouviu falar? Mas se eu disser Mussum? Alguém aqui já ouviu falar de Mussum? Sim, claro. Pois é. Eu não sei quantos de vocês já assistiram esse filme, que é o filme do Mussum. E quando eu assisti, e hoje todos os filmes que assisto, normalmente esses filmes, inclusive, que são autobiográficos, eu gosto de perceber com a consciência hoje dentro de uma programação neurolinguística. E uma parte do filme, o Antônio Carlos, sambista, né? Porque ele, antes de ser um Mussum humorista, ele era um sambista do grupo Originário do Samba. Também não sei se vocês tinham essa informação. Mas ele era conhecido como sambista. E ele estava com um grupo na Rede Globo de televisão para fazer uma aparição em um programa. Eu acho até que era um programa de comédia. Só que o Maurício Sherman chega para o Antônio Carlos e diz assim: Antônio Carlos, quem ia contracenar aqui com o Grande Otelo, ele não veio. Você vai entrar com ele para contracenar com ele, porque eu acho que você é engraçado, que não sei o quê. E acho que como qualquer pessoa, ele disse, eu? Como assim? Né? Como é que é o Grande Otelo, gente? Não sei se você deve ter ouvido falar de Grande Otelo. Grande Otelo foi um grande ator. E Antônio Carlos era apenas um sambista, mas foi chamado a contracenar com o Grande Otelo. Houve aquela relutância, houve aquele medo, mas apesar de tudo ele agiu e com a coragem ele foi lá e contracenou. E naquela cena com o Grande Otelo, naquele momento ali, depois que eles estavam fazendo todo aliás, a maior parte daquela cena foi tudo de improviso. Bom, naquele momento ali, Grande Otelo chamou e disse: mas você é um Mussum. E que eu também não sabia que Mussum é um peixe escorregadio, escuro, enfim.
e pela performance que ele atua naquele momento, o Grande Otelo foi e o batizou de Mussum. E a pergunta que eu me fiz naquela ocasião, e ainda fica reverberando na minha mente isso, é: se o Antônio Carlos Bernardes Gomes não tivesse aceito o desafio, se ele não tivesse tido a coragem de contracenar com o Grande Otelo, Mussum teria existido? Legal. Sabe? E quando a gente eu comecei né? Coragem e oportunidade. Coragem e oportunidade. Ele teve que ter coragem e essa oportunidade bateu a porta dele. Uhum. E quantas coisas talvez, ou oportunidades, talvez já tenhamos deixado passar porque nós não tivemos coragem de agir. Uhum. Né? Ao convite de estar aqui, eu poderia ter dito, não, deixa para um outro momento, eu não me preparei para isso. Sim. Mas só o universo, Deus, o destino, só eles sabem as oportunidades, porque a gente pede muitas coisas, né? E muitas das vezes essas coisas que a gente gostaria de ter para as nossas vidas, elas não vão vir dessa maneira, a gente precisa estar preparado para recebê-las. Então, a vida vai nos dando as oportunidades e precisamos exercitar essa coragem para que, degrau por degrau, possamos alcançar os nossos objetivos. E esse filme, para mim, ele é absurdamente revelador. E por isso, esse tema, as duas faces de uma mesma moeda. Porque as oportunidades, elas estão junto com a coragem. Quantas vezes você precisou tomar uma decisão de agir normalmente sem saber o resultado daquilo lá na frente, mas assim você o fez e, independentemente dos resultados, todas as nossas ações, elas fazem com que tenhamos feedbacks daquilo, né? E o feedback, ele serve para que a gente ou avance naquele mesmo caminho ou ajuste a nossa trajetória. Sim. A vida é feita disso, né? Você tem que ter coragem e oportunidade a oportunidade e a coragem de enfrentar essa oportunidade. Sim. Né? Legal. E às vezes a gente não percebe. Que a grande questão é essa. Quando eu trago e sempre puxo esse filme do Mussum, porque eu não sei se na cabeça dele, com certeza, né? Aliás, com certeza não, porque eu não sou na cabeça dele. Mas provavelmente ele não viu aquilo como uma oportunidade de se tornar o humorista que a gente conheceu. Sim. Para mim, ele falou assim: vou sofrer aqui horrores. Vou contracenar com o Grande Otelo, que já era consagrado naquela época. E eu não sou ator, eu não fiz curso de teatro, não fiz nada disso. Eu sou sambista. Como assim eu vou contracenar com ele? E naquele momento foi batizado no Mussum. Como é que o doutor pode fazer um paralelo no evento que a gente está aqui no SECOM, que é um evento, né, de licitações e compras públicas, um evento que a gente está tratando sobre gestão pública, sobre administração pública. Aqui nós temos autoridades, pessoas que trabalham com administração pública no geral, empresários. Aqui tem muitas oportunidades, né? Oportunidades de network, oportunidades de fazer negócios, oportunidades do que seja, né? De você, inclusive, de aprender, né? Porque as palestras aqui são de altíssimo nível. Sim. E qual seria a coragem dessas pessoas de se apresentar? Porque aqui você está a um passo de um ministro, a um passo de um conselheiro, a um passo de um prefeito. A coragem aqui seria nesse sentido, né? De você se apresentar, porque você está almoçando de frente dele, você está sentado do lado dele, e às vezes você fala: poxa, mas quem sou eu do lado de uma pessoa dessa? Então você tem que ter a coragem. A oportunidade você já está dentro do evento. Você só tem que ter a coragem. Por isso que é importante você estar presente nesses eventos, né? Sim. Mas eu queria ouvir do doutor, que é especialista nessa área. Então, primeiramente foi a coragem de você aceitar o convite para aqui estar. Muitas pessoas provavelmente ficaram pensando no custo. Bom, para eu estar no evento, eu tenho que, né, fazer um investimento, e aí você começa a conjecturar muito, você acaba desistindo. Então, o primeiro ato de coragem foi: eu irei para o evento. E isso já é, eu posso dizer, algo que a maioria das pessoas não tem essa coragem. Porque começam a imaginar: tá, eu vou fazer um investimento disso, tá, se é um investimento eu penso no retorno, mas qual é o retorno? Porque como você não enxerga às vezes um retorno imediato, você não toma
essa atitude positiva no sentido de não, eu vou lá de qualquer forma. Uhum. Mas além de tudo, e como você bem falou, nós estamos num evento onde nós temos aqui diversas autoridades de todas as esferas de poder, e há um network maravilhoso. Mas é claro que, ainda assim, só estar aqui presente não vai te garantir network se você não tiver a coragem de, ao estar sentado ou estar ao lado de algum ministro ou alguma outra autoridade, você se apresentar, enfim. Né? E tudo isso, a cada instante, nós somos levados, nós somos impelidos a termos coragem. Perfeito. E o nosso pior juiz somos nós mesmos. Né? Não existe ninguém que cobre mais de você do que aquele que quando a gente olha no espelho. O pior pecado é o medo, né, digamos assim, né? É o medo. Ele sabota a gente o tempo inteiro. Sim. A gente fica se sabotando. A gente tem que... Isso não é fácil, tá? Porque isso está ligado a crenças, está ligado a tanta coisa que você às vezes não sabe, porque isso está vindo pelo teu subconsciente. Eu não sei se vocês têm essa informação, mas a grande parte dos nossos comportamentos, eles não vêm da nossa consciência. É aquilo que já está no gatilhado ali que você vai e faz. Eu só sei que é assim. Tem até um filme, né? Que acho que é o Zé Grilo, né? Enfim, não me lembro agora o nome do personagem. Acho que era com o Celton Mello. Mas a gente faz às vezes por impulso. E quando eu digo impulso inconsciente. Porque quando você toma consciência do que você efetivamente quer, você consegue não só verbalizar isso de uma maneira mais sensata, mas como você também consegue ter a atitude, implementando as atitudes, sobe degrau por degrau. É saber que qualquer pessoa, independentemente de qual status social ela está, ela é igual a você. Perfeito. Só que a gente tem um poder, provavelmente, de autoridade, né, na nossa mente. Vamos lá. Doutor, o senhor é advogado, é trainee em PNL. Eu queria que o senhor deixasse suas redes sociais aí para o pessoal saber como é que te achar. O doutor não falou em qual área que é especialista na área da advocacia. É verdade. Eu sou tão apaixonado. Eu sou muito apaixonado pelo direito. Sim. Até hoje eu sou advogado há 24 anos, até hoje eu não paro de estudar. Né? Eu sou especialista na área de contratos. Uhum. E, enfim, acabo trabalhando muito nessa parte empresarial, não na área de fusão, mas na parte de contratos em geral, relacionados, principalmente relação de consumo, etc. Mas a parte contratual normalmente eu faço sem maiores complicações. Mas o PNL, ela expandiu a minha mente de tal forma que faz hoje eu enxergar o próprio direito como um todo unitário ali. Entendi. E você consegue passear em vários ramos do direito. Às vezes tem colegas até que não conseguem, e também não tem problema com isso. Mas eu consigo enxergar hoje o direito de uma forma ampla. Né? Vamos dizer, a espinha dorsal ali, como diziam, né? O direito civil. E aí você consegue ter um panorama geral. Eu tenho pra mim que quem sabe só direito não sabe nada. Até a minha área de especialidade, que é a área de direito eleitoral, eu não tenho como só saber direito eleitoral. Eu não digo nem dos outros ramos de direito. Uhum. Eu tenho que saber de marketing, eu tenho que saber de contabilidade, eu tenho que saber de outras áreas que não é a área de direito. Então, quem sabe só direito não sabe nada, e quem sabe só uma área do direito, vamos supor, eu sou especialista em direito público com ênfase em direito eleitoral, mas eu tenho que saber um pouquinho do direito criminal, do direito penal, no caso. Sim, porque tem na parte eleitoral. Eu tenho que saber um pouquinho do direito administrativo, que é o que a gente está tratando aqui, Muito. porque os meus clientes às vezes ficam inelegíveis por conta de uma improbidade administrativa que vem por conta de uma licitação. Uhum. Então eu tenho que entender. Então quem sabe só uma coisa não sabe nada. É verdade. Quem sabe um pouco de cada coisa também não sabe nada, né? Sim, aquela verdade. questão, eu sei que nada sei. Exatamente. Mas o PNL, sem dúvida, né? Eu gosto de estudar um pouco de neurolinguística e tal. Eu vejo que expande, assim, no sentido de você entender que tudo faz uma ligação. Eu entendi e sou apaixonada e quero poder estudar sobre isso. E agradeço, senhor, por ter trazido um pouquinho disso aí pra gente, essa oportunidade de trazer esse conhecimento aqui pra gente. Queria que o senhor deixasse as suas redes sociais para o pessoal poder te seguir, site, etc., pra gente poder finalizar o podcast. Instagram, advogado Maurício Rosa. Advogado Maurício, desculpa. Advogado Maurício, já acha?
É Simples. fácil. Gente, Instagram, Fácil. Advogado Maurício. Este foi mais um Sem Roteiro Podcast aqui no Secomp em Mangaratiba. Obrigado, gente. Até a próxima. Bom dia.